Lula não é ninguém sem a produção de Bonner, como aquele espetáculo que o Brasil viu no Jornal Nacional, aquela superprodução que colocava a imagem do maior ladrão, do maior bandido da história do Brasil como um inocentado. Isso é só com a produção da Globo e da mídia vigarista e corrupta, como a de Bonner. Na entrevista que o Marginal deu para William Vac, por incrível que pareça, na própria CNN, William Vac desmascarou o governo porco de Lula sobre os números mentirosos que o Lula apresentou e que o William Vac o rebateu com provas, com números registrados. Sobre investimentos do Brasil, do Estado brasileiro, numa das maiores tragédias econômicas e o maior erro, um dos maiores erros da história do Brasil quando se trata de investimentos errados feitos pelo governo do Lula e que começou a ser mostrado no segundo mandato dele, e que o Brasil nos anos de 2014, 15 e 16 perdeu mais renda do que qualquer país que não esteve em guerra. O Lula não teve condições de se defender, porque eram números reais que o William Vac tinha apresentado, e as mentiras de Lula não podem ser maquiadas. Afinal de contas, era uma sabatina, era uma entrevista bem real, apesar da CNN, apesar que o William Vac trabalha para a CNN, mas aquela entrevista que desmascarou o maior ladrão da história do Brasil, o maior vigarista, ela foi uma entrevista, apesar que partiu de William Vac, dentro da CNN, ele realmente, provavelmente, o William Vac não falou a língua da CNN. Provavelmente os diretores da CNN não devem ter ficado satisfeitos com o William Vac de ter colocado o marginal, o bandido, o chefe da quadrilha, o sindicalista, contra a parede, expondo o seu governo fracassado e vigarista. Na mesma entrevista, o Lula disse que o Conselho de Segurança da ONU passaria a ser superior a qualquer decisão tomada pelo Congresso brasileiro em relação às situações climáticas e decisões sobre a Amazônia. Ou seja, que qualquer decisão tomada pela ONU passaria a ser no governo dele imediatamente válida sobre o Brasil, tomando e cancelando a soberania do Brasil e passando por cima das decisões do Congresso brasileiro. Ou seja, qualquer assunto relacionado a esta falácia que os esquerdistas tanto abordam como situações climáticas, qualquer decisão tomada pelo Conselho de Segurança da ONU seria a palavra final e que deveria passar a ser válida imediatamente em território brasileiro, independente do que pensa o Congresso. Ou seja, que a soberania do Brasil não passaria a existir e que tudo isso seria entregue às decisões da ONU. Ele disse isso, você pode checar isso na entrevista que ele deu ao William Vac. Isto é uma coisa, seria um desastre para a nação brasileira. O esquerdista, ele quer tirar os poderes de nós brasileiros, apesar que eu resido aqui nos Estados Unidos há muitos anos, mas naturalmente a minha cidadania também é brasileira, e ele quer tirar o poder do governo brasileiro e entregar para nações que pensam na sua linhagem política e principalmente em relação à ONU. Este é o motivo, o porquê que a ONU está tão desesperada com a reeleição de Bolsonaro e porque a ONU esteve em contra do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, porque nós
republicanos conservadores, não e jamais entregaríamos as nossas questões políticas, econômicas para a ONU ou para qualquer outra que seja. Então a ONU, ela tem pavor de um presidente nacionalista, porque o intuito dela, junto com os globalistas, principalmente com o Macron da França, é eles terem acesso às nossas riquezas. E uma vez que o presidente Bolsonaro ou Donald Trump no poder, seria impossível a eles terem acesso. Por isso que o bandido do Lula e toda a corja dos esquerdistas são tão aplaudidos pela ONU. Segundo esse marginal, ele entregaria o Brasil nas mãos da ONU, nas mãos da segurança, do Conselho de Segurança da ONU, e que toda a situação sobre a Amazônia não pertenceria mais ao povo brasileiro, e sim aos estrangeiros. Gente, não ignorem as eleições. Vão votar. Não caiam na mesma história que os colombianos caíram. A Colômbia sempre foi um país de direita. Os colombianos se desacreditaram, deixaram de ir votar e a esquerda ganhou as eleições simplesmente porque os colombianos não tomaram as eleições a sério. Não anule seu voto. Não deixe de votar. Vote. Porque um voto nulo ou uma abstinência por parte de nós conservadores ajuda aos malditos esquerdistas, como aconteceu na Colômbia. É uma responsabilidade de nós, republicanos conservadores, votar. Vote. Isto é muito importante. As eleições não podem ser ignoradas. Quando você anula o seu voto ou quando você deixa de votar, você está fortalecendo a esquerda, que historicamente ganhou na Colômbia porque os conservadores de lá simplesmente ignoraram as eleições. É impossível a esquerda ou Lula se defender perante a dezenas de provas de corrupção que foram julgadas pela Lava Jato. A Lava Jato recuperou milhões ou talvez bilhões de volta aos cofres públicos de dinheiro roubado na administração do Lula e da Dilma. Ora, se o dinheiro foi devolvido aos cofres públicos durante a Operação Lava Jato, sinal que houve corrupção. Se existiu dinheiro roubado, se existiu dinheiro devolvido graças à Operação da Lava Jato, é porque houve corrupção. Esta é a maior prova do esquema de corrupção. Então não há como esse ladrão, esse bandido, esse sindicalista que destruiu o Brasil em todas as formas, não só nas questões de roubo financeiro, mas na ideologia, na destruição da educação brasileira, que criou uma geração de lunáticos, de idiotas funcionais, de estudantes bestializados. Isso tudo foi consequência do governo desse maldito durante os 16 anos que o PT esteve durante a frente do governo federal. Então, a destruição que essa gente trouxe ao Brasil não é somente pelo lado financeiro, mas também pelo sequestro da ideologia da juventude, que hoje é uma juventude idiotizada. Você tem pessoas que saem das universidades, médicos,
que não sabem tirar a pressão. Jornalistas, como o caso da Basília Rodrigues, da CNN Brasil, que no vídeo anterior eu falei sobre ela, a idiota funcional, um vídeo que teve até um grande sucesso, que saíram das universidades sem saber, sem conhecer a bandeira brasileira, sem conhecer o mapa da América do Sul. Então, o roubo que o PT e esse bandido trouxe ao Brasil ultrapassa as fronteiras da economia. Isso atinge toda uma ideologia, a depravação. Hoje as escolas, os professores que foram bestializados por esta gangue que sequestrou e destruiu o Brasil nesses 16 anos que esteve no poder. Então, Lula não tem como se defender de seu império de corrupção. Afinal de contas, o dinheiro devolvido pela Lava Jato é prova que houve corrupção. Brasileiros não devem ignorar as eleições, não devem anular o seu voto. Quando você anula o seu voto, você contribui para que a esquerda volte ao poder, assim como se elegeu na Colômbia de uma forma histórica. É responsabilidade de brasileiros no Brasil e nós, brasileiros aqui no exterior, a comparecer às urnas, votar. Aqui nos Estados Unidos, todos os brasileiros que eu conheço e converso e vejo são brasileiros de direita e que irão votar na direita. Então, isto é muito importante, você contribuir e você exercer a sua cidadania. Afinal de contas, nunca esteve tão fácil escolher qual lado. Jamais esteve tão fácil. Qualquer burrice que o indivíduo cometer será realmente por livre e espontânea vontade. Nunca esteve tão fácil escolher o lado certo. William Vac desmascarou o ladrão e ele não teve como fazer nada, porque ali não tinha aquela produção feita pelo Jornal Nacional, apadrinhada pelo Bonner. Eu sou Leonardo Libório e te convido a que você se inscreva no canal. Acione o sino de notificações, deixem o teu like, comentem, compartilhem. Esquerda nunca mais no Brasil. Talvez não por nós, que temos algum pouco tempo de vida, mas pelos nossos descendentes, pelas nossas futuras gerações. Talvez nós não estaremos mais nessa vida, porque é natural, mas as nossas gerações estarão. E elas não podem sofrer as consequências da imbecilidade que nos cabe nessas eleições de varrer a esquerda definitivamente da história do Brasil. Inscreva-se no canal. Eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos, e voto em Nova York. Terei essa responsabilidade. Até a próxima.